Olá, 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 boa tarde. Gente, deixa eu ver aqui se eu consigo. Tudo bem? Boa tarde. Estou começando aqui mais uma live da Base Diálogos. Mônica Lobo já chegou. Vou colocar o tema. Como é que vocês estão? E aí? Entrou. Boa tarde, Mônica. Tudo bem? Olá, 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 boa tarde. Estou fazendo um café, capaz de fazer barulho, tá? Também vou receber um café já já. E aí, tudo bem? Olá, pessoal que está chegando. Enquanto vocês estão chegando, vou falando um pouquinho, né? Até porque a live fica gravada. Somos a Base Diálogos e somos um quarteto profissional multidisciplinar, né, que trazem aí as lentes do direito, de saúde mental, finanças, para discutir temas, questões do nosso dia a dia, da convivência, né, desafios da nossa relação. Oi, Patrícia. Deixa eu ver aqui, gente. Convidar Patrícia. Convidar Mônica. Oi, gente. Oi, Olivia. Oi, tudo bom? Tudo. Gente. Eu tava Oi, tentando Mônica. botar um filtrinho aqui para mim, mas não tem filtro. Olha lá, um filtro discreto. Pois é. Eu não sei fazer isso. Eu não sei entrar, eu filtro. não sei botar filtro. Próxima vez que tiverem universitárias aqui no consultório, vocês vão entrar atrás de mim e ensinar todos esses macetes, e aí eu vou poder abrir essas lives, que eu sempre fico me sentindo culpada de não poder ser parceira nessa... Imagina! Mas tem que aprender, olha. Não tem justificativa de eu não saber. Tem que saber fazer. Não, tem que aprender até porque não é difícil. E você vai gostar. Mas, assim, eu não consigo achar um filtro discreto, decente, para poder ficar aqui com vocês de filtro. Então, vou ficar sem filtro nenhum. Paciência. A base não tem, eu não sei por quê. Eu também já tentei. Falei, eu desisto, não tem. Já tentei. Bom, vamos começar a trabalhar? Eu vou colocar aqui o nome da nossa live de hoje. Tem muita gente entrando, muita gente nova, muita gente entrando, muita gente saindo. Mas o que é importante é que as lives ficam gravadas. Então, para não ficar também muito longo, né, para quem vai assistir depois, vamos começar? Vamos. O que eu fiquei pensando hoje, vai voltando o título, Você tem clareza sobre o seu futuro? Achei esse título hiper ambicioso. Produções Patrícia, eu fiquei pensando muito nesse título. E assim, uma das coisas que me ocorreu, não tem a ver e tem a ver, né? A Bebel, não sei se ela vai conseguir entrar, a Bebel saiu daqui ontem, às 11 da noite. Hoje ela manda para ir para a Espanha. Hoje ela manda uma mensagem, né? Eu vou conseguir entrar, estou aqui na Espanha, meu filho com quem eu vim ficar vai trabalhar, eu estou sozinha em casa, problema nenhum. E eu pensei isso, pensei nas minhas avós e no advento de todas essas modernidades e que a gente hoje em dia se apropria, e as crianças, então, com mais naturalidade ainda. E se isso era uma coisa que a gente podia prever no meados do século passado, quando eu nasci, né? A minha avó dizia, a gente não vai ter mais comida, as pessoas vão ser só pílulas, as pessoas vão
falar e se ver ao telefone, que eu achava uma coisa horrorosa, vou ter que me arrumar para falar com alguém no telefone, não posso estar desarrumada ou de pijama, ou sei lá como. Então, assim, a gente não tem essa antecipação, né? A gente imagina como será o nosso futuro e o futuro da humanidade. Eu acho que cada vez a humanidade está ficando mais consciente da sua responsabilidade em relação ao futuro. E aí a pergunta é, quando você fala, Patrícia, você tem consciência, você tem clareza sobre o seu futuro? Eu ampliaria um pouco. Você se sente responsável pelo seu futuro? Uhum. Tá. Acho que as pessoas podiam também ir colocando aqui para a gente fazer uma coisa bem interativa, né? Quem se sente responsável hoje pelo seu futuro? Boa tarde, pessoal. Quando eu resolvi, né, trazer esse tema, que foi muito em cima, né, do que a gente vem falando nesse início do ano, né? Enfim, a Bebel trouxe a questão das finanças, de planejamento das finanças no início do ano e coisas nesse sentido. Eu pensei, né, o que eu posso trazer do aspecto que eu falo aqui, né, que é do aspecto individual, né, de autoconhecimento. E eu pensei sobre, né, você tem clareza sobre o seu futuro, mas é sobre isso, mas se você tem um planejamento de vida mesmo, porque um planejamento de vida, para mim, não é fazer planos, né? É diferente de planejar, de fazer essas metinhas de início do ano. Ah, esse ano eu vou, sei lá, perder peso, quero, né? Esse ano, aí você compra um planner, você faz um monte de coisa que acaba que você não faz nada. Não é sobre isso, é muito mais abrangente, né? Porque, Mônica, Olivia e pessoal, eu vejo muita gente chegando no meu consultório muito angustiado, sem saber o que fazer com a própria vida, né? De não ter a mínima clareza do que se quer. E aí eu vou trazer, né, para a questão de autoconhecimento, de novo, né? De você se conhecer, de você ter clareza sobre o que você quer e entender a minha vida, o meu futuro está indo para o lugar que eu quero, porque a vida atropela a gente. E às vezes a gente vai vivendo de uma maneira que não condiz com o que você quer. Aí eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, uma pessoa casa, só que o sonho da vida dela era viver viajando. E aí ela casa e tem filhos, aí está infeliz, né? E ela não tinha consciência disso. Tá bom, mas agora que eu tenho, o que eu posso fazer? Eu dei um pensamento assim, mas é muito mais abrangente nesse sentido do que eu quero para o meu futuro, de que não é fazer planos, né? Pontuais. É de você se planejar. Não é você viver aquela prioridade do momento. É saber se isso condiz com o que você quer para a sua vida e saber que nós também somos mutáveis, né? A gente não eu queria isso, mas agora eu não quero mais. E saber mudar a rota, né? Ter uma mente flexível para se permitir e ir mudando. Então, né? Eu vou... Deixa eu comentar. Não, eu adorei, Ana. Tem várias coisas que você foi falando. Eu adorei que você começou falando. Não são aquelas metinhas de vida, tipo metinhas, né? Assim, aquela coisa que a gente fez uma live outro dia para falar sobre isso, né? Metas, né? Como a gente vai nos marcos, nas viradas de ano, planejando a nossa vida. E aí você tem razão. Eu entendi o que você quis dizer quando você falou de metinhas de vida. Estou vendo aqui algumas perguntas, tá? Já vou ler elas todas. Mas só para... O que eu entendi você falar, Patrícia, assim, é mais profundo, né? Você está querendo ir mais profunda do que essa superficialidade das pequenas metas momentâneas, né? Aquelas metas meio que momentâneas e meio senso comum,
né? Vamos ficar mais saudável, vamos, sei lá, comprar um carro, comprar um apartamento, juntar dinheiro, emagrecer, ler mais. É aquele lugar meio comum. Eu te ouvi dizer, né, assim, que não é fazer planos, o que eu ouvi você dizer é saber quem se é, né? Assim, quem eu sou, qual é o meu desejo, né? O que que eu quero realizar nessa existência, né? De acordo com o que eu sinto, que eu desejo, que eu quero realmente, né? Mais do que essas coisas. Eu acho que é isso, que é saber quem se é. É isso que eu fiquei pensando, né? Assim, quem sou eu? Sim. E então é bem profundo. Porque logo que você falou, eu pensei, nossa, como é que as pessoas chegam tanto no consultório dela falando que não, né, assim, não sabem o que é. Mas eu acho que então é nesse sentido, né? Assim, é uma coisa bem existencial mesmo, né? E isso que Totalmente. você falou, né? Do que eu acho que é uma característica, inclusive, da nossa humanidade, que é mutável, né? Que é efêmera, que tem uma coisa de mudança, que não o que a gente pensa, o que a gente sonha aos 20 não é a mesma coisa aos 50. Mas algo permanece também, né? É curioso isso, quando você fala, né, Mônica? Assim, quando eu faço, às vezes, um exercício de pegar meus diários de quando eu era adolescente, né? E eu vejo como certas coisas mudaram, mas, ao mesmo tempo, eu também vejo uma linha que permanece, sabe? Então, é interessante esse tema, assim, eu acho que é para a gente falar sobre isso. Antes de eu abrir, posso fazer duas comentários aqui que as pessoas mandaram. Tem o Chocolate Blanco, disse, eu não vou saber ler, mas el futuro depende de nuestro medio ambiente, o futuro depende do nosso meio ambiente, porque senão, se não temos as oportunidades adequadas, que tipo de futuro podemos alcançar? Ele ou ela pergunta. E Ivone Pisa diz: acredito que quando adquiro um conhecimento, isso me traz novas ideias para o que realmente quero. É assim que consigo saber o que quero e não gosto de ficar parada. Se vocês quiserem comentando, eu vou vendo se tem outra fala aqui. Bom, quer falar, Mônica? Pode ir. Não, eu fiquei junta com esses dois comentários, né? Tanto a consciência ecológica de que nós somos parte de um sistema vivo, né? Bebel está entrando. Bem-vinda! Pega no caminho aí que a gente já está na estrada. Tanto a consciência ecológica, como foi o comentário, de que se a gente tem essa percepção do mundo onde a gente está inserido, quanto à questão que a Patrícia trouxe do autoconhecimento, que eu tenho medo que a gente use isso um pouco indevidamente, sem a profundidade necessária, meio uma palavra empada, como diz a Tânia Almeida. O que é autoconhecimento, né? Eu ampliaria pela responsabilidade sobre si e sobre o sistema que você está inserido. Né? Eu traduziria esse autoconhecimento como uma responsabilidade que eu tenho sobre as minhas escolhas e os meus comportamentos e a minha interferência no sistema maior, ambiente, sociedade onde eu estou inserida. Que, por mais cabecinha de alfinete que seja essa participação, é uma cabecinha de alfinete. E eu tenho que olhar para mim para cuidar desse meu autoconhecimento, dessa minha responsabilidade sobre o que me acontece, né? E aí eu acho que planejar o futuro está embutido no dar uma olhada para o presente, o que você está fazendo com ele, porque senão também você fica planejando, como diz a Olivia, votos de ano novo e a gente não olha para o aqui. Exatamente. E essa codependência, né, do sistema humano e animal e vegetal onde eu estou inserido. Coisa
Tem... eu acho que é nova, é relativamente nova. As gerações passadas, poucas pessoas tinham essa consciência. E no nosso momento de vida, que é hoje, né? Minha vida é hoje, eu não sou do passado, nem vocês do presente, nem meus netos do futuro, estamos todos nesse momento, a gente está tendo essa oportunidade de poder olhar essa inter-relação e a responsabilidade de cada um saindo de um lugar de vítima e passando a ser protagonista da sua história, das suas circunstâncias. Mônica, que bom que você falou sobre isso, porque eu estava com a questão do protagonismo anotado aqui para levar para esse lugar. Mas a sua fala e a da Olivia me fez lembrar uma frase do John Lennon, que é a seguinte: a vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Então, é o que eu falei, a vida vai passando e você vai se ocupando, né, dos pequenos planos, dessas metas, sem abranger mais no que você quer, no seu protagonismo diante da sua vida, né? Porque aonde eu quero chegar, por exemplo, eu gosto muito, né, de dar exemplos práticos do tipo, eu quero, sei lá, ser uma velhinha saudável, né? Ter saúde, não ficar cheia de dor. O que eu tô fazendo hoje, né? Aí eu tô saindo, tô bebendo pra caramba, tô não sei o que lá. Isso não, porque, sei lá, porque meus amigos fazem. E aí você, né? Qual é o seu planejamento de vida? Porque isso está fora. E aí você vai vivendo também a vida do outro e não a sua vida, no que faz sentido para você. E aí vai virando um conflito interno. Ou você vai trabalhando muito e ganhando muito dinheiro, e aí você chega num momento que, tipo, tá, isso daqui não está fazendo sentido. Aí cada vez você está precisando de mais e você não parou para perceber que, não, na verdade, o que eu quero... eu gostaria muito mais, a minha prioridade é passar, sei lá, mais tempo com meus filhos. Eu não preciso ganhar tanto dinheiro, mas às vezes você vai nos valores da sua família, que te passou isso, e você se conhecer, né, o processo de diferenciação do que é seu, do que é do outro. Não é simples, gente, isso que a gente está falando aqui, mas só mais uma coisa, Bebel. Quando no post, né, que está na base trazendo para a live, qual é a planta da sua vida, eu peguei aquela ideia, né, da filósofa, da professora Lúcia Helena Galvão, que em uma aula ela fala sobre isso, né, sobre a planta da vida. Que quando a gente quer fazer uma casa, né, construir uma casa do zero, você pode ir lá na loja, comprar o tijolo, contratar uma pessoa, falar que a parede é aqui e ali, mas provavelmente você vai ter retrabalho, muitas coisas vão dar mais errado do que daria mesmo você planejando, do tipo, botando numa planta, olhando com clareza, eu quero isso, então deixa eu começar por aqui. E você contrata um arquiteto, contrata um engenheiro, e aí você vai planejando, e mesmo assim, no meio do caminho, você pode mudar de ideia e falar, cara, não quero mais essa janela aqui, agora eu vou querer uma piscina, e mudar a rota, mas minimamente você olhar e entender, mas a casa eu continuo querendo, mas ela vai mudar no meio do caminho. É isso, de você planejar a sua vida. É óbvio que quando a gente é mais novo, ninguém vai fazer isso, né? A gente talvez não tenha muita clareza, mas tem pessoas que eu acho que passam a vida inteira sem olhar para esse lugar, adoecem porque não estão, eu acho que seguindo a vida, olhando para o que faz sentido para você, né? Com essa clareza da onde você quer chegar. E vai vivendo contra seus próprios valores até. Paty, às vezes eu penso, primeiro, oi, tudo bem? Gente, tudo bem? Todo mundo? Eu cheguei atrasada. Mas eu estou ouvindo vocês aqui, riquíssima discussão, mas o que eu pesquei daqui é um pouco assim, né? Se o seu presente está alinhado com o que você quer no futuro. E isso te dá uma liberdade grande, na verdade. Porque se o que você quer no futuro muda,
você realinha seu presente. Se o seu presente você percebe que não vai te gerar o que você queria no futuro, você realinha a tua expectativa de futuro também. Então você tem liberdade nesse jogo. A importância é que essa relação esteja saudável. O eu de hoje é o eu que está querendo ser aquele eu futuro. Se um dos eus mudar, eu tenho que mudar meus planos. Você negocia com você mesmo, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Seu eu presente com seu eu futuro. O tempo inteiro negociando. E com o meio, né? Que vai na linha da pergunta que foi feita. Eu negocio com o meu eu do futuro, do presente, enfim, e também com o meio, porque às vezes a gente pode querer alguma coisa e o meio não permitir ou impor que a gente reveja certo plano, certo desejo. Você vai uma às vezes para manter aquele plano dentro daquele meio ou com aquela realidade que você se apresentou para você, que talvez você queira rever o seu plano futuro. Como que aconteceu, gente, com a Covid, né? Todo mundo teve que mudar os planos, né? Provavelmente. E também é sobre isso, de você não ser tão rígida com você e com os seus planos, né? Tem uma mentalidade mais fluida e de que, né, o que eu falei, a piscina não vai dar mais aqui, então vamos para outro lugar, porque quem fica também muito engessado, como a Olivia falou, quando eu era adolescente eu vi umas coisas que hoje não fazem mais nenhum sentido e algumas fazem. Eu acredito que tenham pessoas que olharam aquilo, ficaram com aquela cristalizado e provavelmente ao longo da vida já mudaram, mas não olharam e não veem que mudam. Então estão vivendo uma vida de acordo com o que não faz mais sentido para ela. Eu queria trazer aqui uma provocação para vocês e para quem está assistindo, porque eu acho que assim, ao longo do ciclo da vida de cada um de nós, tem momentos que quase que esse futuro se impõe e você não pode pensar muito, né? Você tem que ter uma profissão quando você é adolescente, você tem que encontrar uma profissão, você tem que encontrar uma forma de sobreviver para você virar um adulto. Você busca um parceiro para dividir a vida, para construir uma família, se você tem essa intenção, ou um parceiro que tem os mesmos projetos que você, que pode ser, não quero ter filhos, eu também não, e vamos cuidar da nossa vida dois. Na medida em que as pessoas vão envelhecendo, eu acho que a consciência fica mais forte. Eu estou rindo dessa nossa conversa, porque eu fui a um clínico novo pela primeira vez na segunda-feira, e a minha primeira frase para ele foi: eu estou aqui porque eu quero morrer com saúde, e eu quero que você me ajude a morrer com saúde. E ele olhou depois dos meus exames e foi dizendo, ele disse assim, estou de acordo para te ajudar nesse projeto, você está fazendo tudo nessa direção, mas precisa andar mais. Você está fazendo um tipo de cuidado e está falhando aqui nesse aspecto. Então, assim, é claro que eu tenho que juntar a minha intenção, que eu acho que é uma coisa que me lembrei da Zeneide agora, que é importante a gente pensar, né? Que intenção eu tenho com a minha ação, porque ficar só na intenção não resolve, e uma ação esvaziada de intenção também não tem nenhum sentido. Mônica, minhas frases, né? Quer dizer, que não são minhas, mas que eu vou dando uns prints. Ontem eu dei um print exatamente nessa frase que é do David Bowie. Ele fala o seguinte: envelhecer é um processo extraordinário em que você se torna a pessoa que você sempre deveria ter sido. Maravilhosa. Dizem que a velhice acentua os defeitos, essas coisas, né? Não sei. Para acentua muitos, também. Talvez, e para outros não. Para
outros não, também acho que acentua muitas coisas, as qualidades também. Não sei, acho que é isso, acho que é uma mistura. O que a gente está falando é que é uma mistura, né? Assim, de estar próximo de si e se manter próximo de si. Por exemplo, para mim, ter filhos era uma coisa que eu não queria passar pela experiência da vida, né? Sem ter essa vivência, sem ter essa experiência. Não saberia quando, nem como, nem. Mas era uma coisa. Eu tinha o controle sobre isso? Não, não tinha o controle. Pode ser que eu não tivesse tido oportunidade de ter filhos por N razões, né? Não encontrei uma pessoa, o meu corpo, não, né? Aconteceu, era uma coisa que eu queria e isso aconteceu. E esse é um check dos planos profundos, das metas profundas, Patrícia, não das metinhas, né? Que eu posso chegar e dizer que eu fiz e, né, que aconteceu. Mas, por exemplo, esses dias eu estava no escritório atendendo uma moça. E, para quem não sabe, eu sou advogada, trabalho com direito de família. E todo mundo, existe aquela frase, ninguém casa pensando em se separar. Ninguém casa para se separar, né? O casamento, ele vem como uma meta, ninguém casa com essa possibilidade. Então, quando veio isso, né, o divórcio vem sempre, ou quase sempre, como uma correção de rota até indesejável, né? Ou ainda que ela seja bem-vinda, casamentos, relacionamentos tóxicos, é algo que não estava na programação. E essa moça, ela estava dizendo como ela está se vendo feliz, agora que ela já está separada, que ela, enfim, está vivendo coisas, né, com a idade que ela tem, com tudo que ela tem, que ela está muito bem, que ela está muito feliz, né? Então, assim, achei curioso disso que a gente está falando aqui, né? Até aquilo que às vezes parece ser o que não se deseja, né? O que não pode ser uma boa. Enfim, eu só não sei bem qual é o ponto que eu quero chegar, mas assim, só achei curioso isso, porque é o antiplano, é a antimeta, e é onde ela está se sentindo mais feliz, entendeu? É só uma. Você está trazendo uma coisa que eu entendi, eu acho que faz todo sentido, é que o fato de você ter metas, ter propósitos na vida, não implica que você tem que fazer aquilo a qualquer preço. É isso que você está dizendo, né? Todo mundo sonha de encontrar um parceiro, ter filhos, formar uma família, até porque os contos de fadas trazem isso ainda, né? E viveram felizes para sempre. Hoje, eu acho que está havendo uma mudança super interessante, é que assim, tem 250 mil maneiras de você ser feliz, independente das escolhas de vida que você faz. Tem coisas essenciais, né? Maltratar a sua saúde não é possível. Destruir o meio ambiente também vai contra você. E não ter uma estabilidade em termos de cuidados pessoais e financeiros também vai trazer você para um lugar. Fora isso, né? Você não tem que casar, você não tem que não casar, você não tem que ter filho. Agora, se a sua intenção era essa, eu queria fazer isso, no meio do caminho você vai fazer uma correção de rota, é saudável, né? A gente, quando eu falo da coisa do ciclo vital, da linha horizontal, onde tem os eventos naturais do crescimento e envelhecimento, são previsíveis. Mas existem eventos que são imprevisíveis, né? O divórcio pode ser um deles, uma morte prematura pode ser um deles, uma migração pode ser um deles, e você precisa poder rever, realinhar, né? Refazer a sua rota. E isso não quer dizer, né, que você não planejou bem o seu futuro. Simplesmente planejou o seu protagonismo no futuro. Eu brinco que a gente planeja e Deus ri. Mas, pois é. Mas isso que você está falando, Mônica, tem na gente no comportamento financeiro, tem isso muito forte para a gente pensar no custo afundado.
E que eu acho que o custo emocional, a gente pode pensar nisso também. Vocês me corrijam aí, levem, tô fazendo essa brincadeira aqui, né? De aquele projeto em que você fez o projeto, você fez o planejamento, você botou tanto dinheiro, você já botou, sei lá, 50%, 60% do dinheiro que você tinha para colocar para dar certo. E você viu que não vai dar certo. E aí, você põe os 40% faltante, insistindo em fazer aquilo dar certo, ou você simplesmente absorve 60% foi perda. Perda, entre aspas, você leva a vários crescimentos e aprendizados dali daquelas situações, óbvio, mas em termos financeiros, você botou aquele dinheiro, tirou aquele. Você não vai tirar aquele dinheiro de volta. Então, o que você faz? E eu acho que a gente pode levar isso para o emocional também. Não sei se eu estou viajando aqui, mas o quanto você já investiu numa relação e, gente, é hora de tirar o meu carrinho, meu caminhãozinho daqui, sabe? Mas é exatamente, eu acho que o que a Olivia falou, né? Quando ela falou que ela tinha vou botar como sonho de ter filhos, era uma coisa muito clara para ela. O que ela... Aquela provocação que eu fiz na live passada. O que você está fazendo hoje para isso acontecer? Ela fez, ela casou. A partir de um momento, ela não casou, ela imagina, né? Não casou, só vou casar com ele porque eu quero ter filhos. Não, aconteceu e ele fazia parte daquele projeto todo. A partir de um momento, aquilo começou a não fazer sentido. E aí a gente muda a rota, mas ter a clareza sobre... A gente não vai ter clareza sobre tudo, mas quando eu trouxe isso é porque tem pessoas que não têm clareza nenhuma, né? Aí eu vou trazer duas provocações aqui para a gente. Aí eu vou fazer a provocação e vou falar mais uma minha e eu vou levar isso para vocês, né? E que eu acho que é uma pergunta que parece fácil, mas é difícil, tá? O que você tem certeza que você ainda gostaria de fazer antes de morrer? E o que você está fazendo para isso hoje? Aí, por exemplo, olha a minha cabeça, gente. Eu tenho uma cabeça de psicóloga com financeira. Eu pensei o seguinte, sei lá, nesses meus questionamentos, eu gostaria um dia de ir numa Copa do Mundo, porque quando teve Copa do Mundo no Brasil, minha filha tinha 1 mês, eu não fui. Ganhei ingresso para a final, eu não pude ir, porque ela, sei lá, tinha dias. Aí eu falei, putz, eu gostaria de ir na Copa do Mundo. Aí eu fiquei pensando, gente, daqui a pouco eu tenho 50 anos. Se eu viver até 90 e tem 2 Copas do Mundo a cada 10 anos, eu só tenho 8 Copas do Mundo até 90 anos. É isso, a conta básica. O que eu estou fazendo hoje? Bem objetivo. Eu posso te responder, né? Antes, enquanto você responde, Mônica, eu só queria fazer uma provocação para o pessoal escrever aqui no chat para a gente o que gostaria de fazer, o que você gostaria de fazer antes de morrer. Vai, Mônica, desculpa, só para estimular o pessoal a ir botando. Ótimo. Não, e eu acho que assim, eu não tive essa consciência, né? Eu fiz intuitivamente. Mas uma das coisas que me deixou muito mexida quando a minha mãe faleceu é que a minha mãe era uma pessoa muito cuidadosa com ela, com a casa, com tudo. Só que ela foi ficando com Alzheimer e com dificuldade de locomoção e ela não podia mais sair de casa. E a casa foi ficando com Alzheimer também e com dificuldade de locomoção como ela, né? A casa foi caindo. E aquilo me fazia um mal-estar quando eu chegava lá, porque eu via que aquela casa não era a casa que ela gostaria, embora ela não tinha nem noção de que a casa estava ficando decadente. E eu estou enfrentando uma obra, e vocês sabem disso, heróica. Eu digo, gente, estou acampada, morando num canteiro de obras dentro da minha sala, mas a certeza que eu tenho eu não quero envelhecer e ficar senil numa casa caindo aos pedaços. E eu quero fazer com que essa casa tenha uma boa aparência para quando eu estiver bem velhinha, as pessoas vão chegar lá e vão dizer, nossa, que linda, toda florida, ela está toda cheirosa, sabe? Eu quero ter dignidade no envelhecimento. Pois é. Fazer
seus filhos, porque se você perder a sua independência e autonomia, quem vai ter que manter ela florida, cheirosinha, inteira e etc., são eles. Mas vocês também, vocês estão aí me ouvindo. Tá gravado? A flor... Tá gravado. Deixa Eu só, levo... Bebel, antes de eu passar para você, só ler aqui, olha, que a Regina comentou que quer viajar, conhecer vários lugares que ainda não conhece. A Ivone comentou, ainda não quero pensar no morrer, somente no que quero conhecer, mas isso não ocorrer, tudo bem. Fala, Bebel, e você? Eu quero ouvir de vocês. A gente tem duas. Elas falando aí que você está lendo, e que eu acho super importante, vocês sabem da minha vida, né? Eu acho que por conta de viuvez, pandemia, um monte de coisa que veio seguidinha da outra, eu tinha posto meus objetivos, por exemplo, eu quero estar, meu objetivo, eu quero, meu filho mora fora, meu único filho mora na Espanha, então eu estava muito na minha cabeça assim, não, eu lá com 80 anos eu quero estar com meu filho, ou até antes, quem sabe, eu quero estar podendo estar morando na Espanha, não sei mais o quê. E estou fazendo as coisas para isso acontecer. Tá tudo bem. Só que dia desses eu levei uma chamada da minha terapeuta, que ela virou para mim e disse assim, tá, e o agora? E aí? E o agora? E aí ela me puxou meu pezinho pro agora, entendeu? E tudo bem que não é tudo filho, não. Aqui eu vou falar agora, vai parecer que é tudo filho na minha vida, mas não é, né? Mas por um acaso. O por agora, o que é o agora, o que é não sei o quê. Sábado eu decidi, quarta-feira eu estava embarcando para Madrid. Hoje eu estou em Madrid aqui, falando com vocês de Madrid, porque vim ver o filho que está de casa nova, vim ver a prima, vim passear um pouco, vim viver o agora, sabe? Então, eu estava muito assim no futuro e não fazendo as coisas do presente. Então, gente, também é outro cuidado que a gente tem que ter. Ter um plano lá na frente e, de repente, perder esse contato com o gozo diário mesmo, né? Com aquela coisa de você aproveitar a vida, sabe? É super importante. Mas eu acho que todos nós, de alguma maneira, estamos fazendo isso. Como o olho não para na missa. Eu estou com o olho no futuro, mas estou fazendo agora, porque não adianta esperar que vai cair do céu que alguém vai reformar a casa para mim. Né? Eu acho que cada uma de nós está revendo suas escolhas, revendo seus projetos para poder chegar num futuro, né, com uma qualidade de vida e de relação que seja satisfatória, porque a gente rala muito, né? Tem almoço grátis. A Monique comentou aqui, equilíbrio entre o presente e o nosso futuro. Eu estou com uma obra aqui no meu prédio, se o som ficar ruim, vocês me avisem. Vou ler aqui a Marilda. Tenho 56 anos, ainda não conheço o mar. Meu maior sonho. Vivo em casa desorganizada, pois a família não se preocupa e eu me cansei de fazer tudo sozinha. Quando digo tudo, é tudo mesmo, até as reformas. Eita, Marilda. Que bom, vem, né? Conhecer o mar é uma linda meta, né? Um lindo plano para a vida, né? Para passar pela vida tendo essa experiência. Não, mas o que eu fico com vontade de falar para a Marilda é que assim, a família não se preocupa, fica tudo comigo, inclusive as reformas. Ela complementou aqui, Mônica, dizendo: ainda não consegui me fazer prioridade. Era isso. Exatamente era isso. Quer dizer, e a minha pergunta para ela pensar qual é o ganho que ela está tendo nesse lugar, né, de ficar disponível para todo mundo em volta, certamente esperando um reconhecimento do que ela está se sacrificando por todo mundo, e em que momento ela pode olhar e dizer assim, eu sou responsável pelas minhas escolhas e eu é que preciso me responsabilizar pelas questões e não esperar o reconhecimento do outro, que o outro faça, realize os meus projetos
como eu tô, como eu digo, é um bumerangue. Eu jogo e fico esperando que aquilo venha para mim, mas eu preciso fazer por mim, porque na vida não tem bumerangue. Bom, a Marilda já colocou na fala dela que ela já largou mão desse negócio de dar conta da casa toda sozinha, né? É chato, né? Porque talvez você não curta estar com a casa tão, né, bagunçado, você gostaria, na verdade, que tivesse o engajamento dos outros, mas pelo menos você está se atendendo de não ficar nesse lugar, né? Então, é isso. Em relação ao que eu quero fazer ainda na vida, eu quero escrever livros, não só um livro. Eu quero escrever livro. É a única coisa que me vem à cabeça. Eu não tenho nenhum. Claro, gente, se, né, a gente viajar, comprar coisas, né, mudar de apartamento, essas coisas, né? Assim pode ser bom, mas se não acontecer também, para mim, não vai ser um. Mas se eu chegar no fim da vida e não tiver conseguido realizar esse sonho, esse projeto, esse desejo, eu acho que eu vou ficar triste. Então, é isso que eu Olivia, penso. né, isso que você falou é isso. Eu acho que o planejamento de vida não tem a ver com conquistas, tem assim, né? Tem a ver com quem você quer ser. Eu quero Exato. ser uma pessoa que me organizo para realizar as minhas vontades. Que falei uma coisa, a Copa do Mundo, né? Você quer ser? Eu quero. Eu preciso escrever um livro. Eu quero ser uma pessoa que deixa um legado para os outros. Eu estou entendendo dessa forma, né? Que as pessoas vão me ler, vão ler as minhas ideias, o que eu penso. A Mônica, né? Eu quero, enfim, estar numa casa que me dê prazer. Não é conquista de ter um apartamentinho reformado, né? E a Bebel, né? É sobre o que a gente quer ser ali na frente, muito mais do que essa conquista objetiva, né? De uma casa do lado do meu filho, né? Estar com o meu filho. É sobre isso, eu acho que fazer as pessoas refletirem, né? Sobre os Nesse. propósitos, né? Que propósitos eu tenho na minha vida e o que eu faço em nome desses propósitos hoje e amanhã, né? Porque eu tenho que ter noção do que não é aquela deixa a vida me levar, não. Eu levo a vida. Como é que eu levo a vida? E aonde eu quero chegar? Mas a vida também leva a gente, Mônica. Acho que Mas sim, Olivia. Eu acho que sim, mas assim, a vida dialoga com a gente, conversa com a gente, traz obstáculos, traz ganhos e traz perdas. Mas o que eu faço com isso, ou como eu lido com isso, depende de mim. Depende posso dar de mim. Posso dar a Marilda falou aqui alguma coisa. Posso dar um exemplo bem, eu acho que prático e objetivo, meu exemplo da minha vida, né, nessas minhas reflexões e que eu trouxe para cá. Eu pensei, o que eu quero, né? O que eu quero para minha vida? Eu pensei, eu quero ter conexões mais íntimas e verdadeiras. E aí, às vezes, eu me via dando atenção a pessoas que não queriam isso comigo, ou não têm esse valor, com amizades que era uma coisa protocolar, porque você não é educada se eu não for. Mas é um assunto que não faz sentido para mim, a pessoa não está. Então, se eu quero ter relações mais íntimas e estar conectada com pessoas que vão me alimentar dessa forma e eu a elas, eu dedico mais o meu tempo, não briguei com ninguém, para essas pessoas. E deixei de dedicar tempo para outras pessoas que não vão para esse lugar comigo. Também a relação que eu falei na semana passada em relação aos meus filhos. Quero ser uma mãe mais presente. Então, vou precisar abrir mão de outras coisas porque eu entendi que no meu planejamento de vida eu quero que a primeira infância deles seja mais próxima comigo. Eu vou ter que abrir mão, né, de algumas outras coisas. Então, quando falar deixa a vida me levar, né, é isso. A vida leva a gente, sim, para alguns caminhos, mas você pode dialogar com ela e falar assim, mas isso aqui eu vou querer
fazer isso aqui de uma outra forma, porque desse jeito aqui não está me levando para o que eu quero. Eu acho que a gente está falando de uma coisa que eu falo muito, né? Que é eu consegui, eu sou vítima ou eu sou autora? Eu sou vítima, eu me coloco no lugar de vítima e aí fico impotente em função das circunstâncias, ou eu enfrento, olho para as circunstâncias e vejo o que cabe a mim, né, frente a essa situação, tomar decisões, olhar e tomar decisões. Porque a Bebel, né, a Bebel fica com esse lugar do planejamento financeiro, e que eu acho que a gente bota muito para debaixo do tapete, porque acha que é um negócio que é trabalhoso, ninguém quer ver, e tá. Mas é isso, é você se responsabilizar pelo seu futuro, no sentido de como é que eu posso preparar meu futuro, cuidar da saúde, cuidar das relações, cuidar da parte financeira, não sei se tem mais alguma outra coisa, mas esses 3 aspectos eu acho que são uma boa dica para a gente cuidar do nosso futuro, como eu gostaria, né, de chegar no futuro, com relações estáveis, com uma vida financeira estável e com uma saúde estável. Que somos nós 3 aqui, nós 4. Nosso tripé. Nossas... Alguns comentários aqui, a Regina comentou que para ela uma meta é não estar tão disponível para os outros. Ou seja, se colocar em primeiro lugar, né? Foi o que eu entendi. Você vê muitas pessoas falando sobre isso, né? Quando a gente pensa até no planejamento, etc., a gente está o tempo todo aqui discutindo quais são nossos valores e o que a gente quer da vida. Eu não quero estar daqui a um tempo com meu filho à toa. Assim, nem quero envelhecer com ele, tipo, eu quero que ele cuide de mim. Não, não é isso. É porque, se você pensar, eu curto família, a minha família única é ele. Eu tenho uma família pouco estruturada em parte anterior, né? Pai, mãe separados, pessoas que algumas se dão, outras não se dão, etc. Então, eu curto a ideia de vir a ser avó e estar presente na minha avosice. Então, é isso o meu desejo. Se não acontecer também, tudo bem, eu vou realinhar, gente. Tá indo aí por aí. Que é o que a Olivia falou. A vida, ela acontece com a gente. E é o que a Mônica falou. E aí, de acordo com o que a gente acontece, o que a gente faz? Limão, limonada, torta de limão, né? O que a gente vai fazer? A gente não dá conta do que fazem com a gente, do que a vida faz com a gente só dá conta do que a gente faz com o que fazem com a gente, né? É mais ou menos isso. E a Marilda, que trouxe a situação da desorganização da casa, que comentou com a gente aqui, ela completou dizendo que vê a organização da casa, a desordem, que ela desistiu de ficar à frente, está me expulsando do convívio da família. Mas quando eu penso em sair, sou independente financeiramente, me culpo com o sentimento de estar jogando fora a família. Pois é, difícil, né? Não, eu não sei, né? E aí aqui também não é o nosso objetivo, que momento do ciclo vital a Marilda está vivendo. Se ela pode deixar a família para trás, o que é essa família? Né? São filhos adultos, são netos, são filhos pequenos que dependem dela. A gente, como diz o Saint-Exupéry, é responsável pelos que a gente cativa. Enquanto eu tenho filhos pequenos, eu tenho que administrar essa situação. Quando a Bebel fala, né, o meu sonho é poder ter netos e conviver com os netos, é um sonho legítimo. Eu tenho esse sonho, tive esse sonho, convivi durante 10 ou um pouco mais da minha vida, 15, sei lá, e hoje, né, eu só tenho 2 netas que já estão mais velhas e que estão cuidando mais da vida dela, que não olham tanto, não dependem tanto de mim, e eu moro numa cidade sem nenhum filho comigo.
Isso não quer dizer que eu não possa fazer uma correção de rota, né? Ou de visitar os filhos, ou de colocar outros projetos que também me alimentem, para eu não ficar presa numa frustração. Ai, que droga, não quero fazer nada. Eu arrumo outros produtos para eu poder me sentir ativa. A Márcia falou, deixa eu só falar sobre isso, né? Que a Bebel falou de ser avó, a Mônica sobre a saúde dela, e aí eu trago para mim. Eu tive filhos bem mais velha, né? Então, eu já fiz as minhas contas. Eu gostaria muito de ser avó e ver meus netinhos. Mas se minha filha resolver ter filho na mesma idade que eu tive, eu já vou estar com 80. Então, eu espero que ela tenha cedo, tá? Mas não depende de mim, eu não tenho como planejar isso. Então, eu tô cuidando da minha saúde para ver se com 80 anos eu pelo menos vou estar lúcida, andando. Juro por Deus que eu penso isso. E o que eu tô fazendo hoje? Eu tento cuidar da minha saúde. Eu não sou píssica, eu acho que eu tenho que melhorar num monte de coisa. Que eu sou ex-fumante, eu gosto de tomar meus drinks, mas isso fica na minha cabeça. O que eu estou fazendo hoje para, se eu for uma vovó lá bem mais velha, eu pelo menos aproveitar alguma coisa. Mas, né, não está sobre o meu controle isso. A única coisa que está sobre o meu controle é eu tentar, né, me cuidar para estar saudável lá na frente. O que eu ia dizer só para isso, né? Ouvindo vocês, em alguns momentos me veio aquela ideia do iceberg, né? Que a gente fala muito entre o que eu peço, qual é a minha posição, o que eu quero. Eu quero, sei lá, ser avó, quero ficar casada, quero ter filhos, eu não sei, quero, né? E aí, por que eu quero isso? Quando a gente se pergunta e faz esse exame dessa autoanálise, do autoconhecimento, e vai mais fundo, por que eu quero isso? Para que eu quero isso? Por que isso faz sentido para mim? Né? E quando a gente ainda vai mais fundo ainda, né? Mais ali embaixo, a gente pensa, o que é mais importante? Qual é o valor que eu estou querendo né? preservar, que eu estou querendo... né? O que é essencial nessa história? Então, quando a gente acessa o que é essencial, a gente consegue ficar mais fluido e adaptar, né, ao que a vida nos traz, né? E aí, porque eu sei o que é essencial. Então, é isso que a Bebel falou. Eu gostaria, né? Eu quero ser avó. Se eu vou ser avó, se eu não vou ser avó, eu não sei, mas eu estou aqui e serei, né? Estou me fazendo pronta, me disponibilizando para ser avó se esses netos um dia chegarem. Sei lá, estou aqui, né? É isso. Então, isso é o mais importante, porque não depende de você, né, Bebel? Ter ou não netos, mas chegar ou não os netos. Estar inteira, como disse a Paty, a Mônica, e ter a possibilidade de estar por perto, porque já que eles estão longe, qual é a minha possibilidade de estar por perto? Ou de estar por perto, ou de estar acolher quando vierem para o Brasil, passar férias, criar situações. Eu quero poder criar situações de convívio. Então, eu estou me preparando para isso também. O que a gente está falando aqui hoje, desculpa, Paty, e eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Não é da receita de bolo também, não é só a gente ficar aqui trazendo coisas que a gente consegue ou não, mas a nossa intenção é que as pessoas percebam que as ferramentas estão em cada uma de nós e que, claro, que tem coisas imprevisíveis e que fazem com que a gente se adapte ou corrija a rota, mas se a gente pudesse, com as nossas experiências pessoais e profissionais, deixar aqui um convite, é que as pessoas pensem o quanto que é importante eu me responsabilizar pelas coisas que eu faço, né? As coisas que me acontecem, eu às vezes não tenho responsabilidade, né? São circunstanciais, mas como eu lido com o que me acontece, cabe a mim.
E a gente ter essa clareza, eu acho que ajuda a gente a escolher que estrada a gente quer pegar e como a gente quer caminhar, né? Me lembro daquela estrada de Santiago da Compostela que a Bebel usa na aula dela, né? Como é que eu vou, aonde eu quero chegar e como eu vou chegar ali? O que eu posso fazer, né, que cabe a mim para chegar ali? Em vez de me lamentar jogando para outros ou para algumas circunstâncias que eu me acomodei e por conta disso eu não consegui chegar. Aliás, isso é uma coisa que eu queria fazer antes de morrer, esse caminho. Aí, Bebel. É uma coisa que eu queria fazer. Aí. Vamos ler os comentários aqui rapidinho? Vamos. Leu ou eu leio? Sim, faltam 4 minutinhos para a gente começar a fechar, tá? Tá. Ih, me perdi aqui, peraí. Deixa eu ver. Gente, tem muito aqui, peraí, me perdi. Não estou conseguindo pegar, vê se alguém consegue. Consegue, Olivia? Ivone, perfeito. Se sou vítima, não consigo ser autora da minha história. É decidir se quero ser autora e vai pulando, né? Autora da minha história, e se não sei o que quero, devemos então saber o que não quero e reescrever. O antônimo deve ser. Enfim. Ter consciência que meu futuro será o fruto do que semeio hoje. Encontrar um trabalho que me dê prazer. Fiz práticas colaborativas com vocês, na turma da Pati, justamente para tentar abrir mais uma porta. Mas confesso que ainda estou um tanto perdida. Adorei a correção de rota. Isso serve para muitas coisas, inclusive para a organização dos ambientes. Como personal organizer, convido minhas clientes a pensar nisso. Gente, muito legal essa interação de vocês. Super concordo, não temos como decidir pelo outro. Enquanto isso, faremos algo para atingir o objetivo em relação ao que queremos. O som está baixo, amor, mas... Bom, eu acho que eu li todos. É muito boa essa interação e essa reflexão, né, que a gente faz e que a gente leva, que é para pensar mesmo, né? Como a Mônica falou, não tem uma receita de bolo, não tem nenhuma professora aqui de nada. Então, é bem gostoso poder estar aqui fazendo isso com vocês. Se vocês têm interesses em alguns temas, coloquem para a gente. Nós ficamos todas as semanas pensando o que trazer, o que é mais importante. A gente tenta dividir por áreas, cada uma de nós puxa um pouco o tema, mas se vocês puderem também colocar aqui temas de interesse de vocês, eu acho que vai ser importante para a gente e a gente vai gostar bastante. Sim. Então tá, vamos fechar? Falta um minuto. Vamos Sim. fechar. Bom, Bebel, vamos trabalhar para a gente... Curta bastante seu filhote, mostra para ele essa live do seu desejo. Ele sabe o que eu desejo, mas eu não ponho pressão também, gente. Se acontecer, aconteceu. Se não, não. Eu já estou muito feliz dele na minha família. Ele é um amor, eu amo demais. E de resto, vocês são parte da minha família. Eu tenho grandes amigas que são minha família escolhida também. Então, assim, não posso reclamar da rede que eu tenho. Ao contrário, só posso agradecer. Já me salvou em diversos momentos da vida. Aí reforça o nosso tema, né? Diálogo é a base de tudo. O diálogo é a base das relações. E ninguém imagina que ter relações é uma mamão com açúcar. Não é mamão com açúcar. É fruto de investimento, de desejo, de coragem, né? Em função disso, vamos em frente. Bom carnaval, bem-vinda, Inês. Participe sempre, todos vocês. É um prazer estar aqui, todos e todas. Beijos. E até semana que vem, pós-carnaval, hein? Eu ainda daqui. Uhul! Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.
Tchau.